Olá, minha gente, queridos alunos da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, principalmente o pessoal do Pandeiro 4. Infelizmente eu estou viajando essa semana, não poderei dar aula e gravei esse vídeo para vocês, para a gente continuar, dar continuidade aos nossos estudos e continuar vendo o Ijexá, que é o conteúdo que a gente está vendo até esse momento. Claro que antes disso a gente viu outras coisas, que eu vou dar uma revisadinha básica, rapidinho, só para a gente não perder o fio da meada, e a gente vai ver um pouquinho além do que a gente já viu a respeito do Ijexá. Lembrando, esse quarto semestre é um semestre já um pouquinho mais avançado dos semestres anteriores. É o semestre no qual a gente trabalha a divisão irregular rítmica. A princípio, quando a gente começou a tocar, no primeiro, no segundo, no terceiro semestre, a gente sempre tocou conduzindo as patinelas, fazendo um, dois, dois, esse tchá, 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 tchá. Depois a gente começou a refinar um pouquinho essa condução das patinelas, fazendo acentos, como uma condução que é contínua, mas que tem uma acentuação que dá uma ideia de uma irregularidade maior, muito própria dos ritmos afro-brasileiros, dos ritmos afro-latinos como um todo. Mas, quando a gente chega nesse quarto semestre, a gente parte para uma outra proposta, que é a proposta da divisão rítmica irregular. Ou seja, de que maneira a gente vai em alguns momentos acompanhar e em outros momentos parar de acompanhar conforme nossa vontade, conforme nosso gosto interpretativo na hora que a gente estiver tocando uma música. Então, nesse ponto, a gente pega alguns ritmos de matriz europeia, como a marcha, a polca, e ritmos de matriz um pouco mais afro-latina, que é o caso, por exemplo, do Ijexá e do Partido Alto. Ambos os ritmos pressupõem ideias de distanciamento de tempo, marcado por notas diferentes, ou seja, uma colcheia que é maior que uma semicolcheia, ou uma mínima que é maior que uma semínima. Essa ideia de você respeitar o tamanho de uma nota sem necessariamente precisar conduzi-la, ou até mesmo utilizar pausas em determinados momentos para poder pressupor um silênciozinho em determinado momento da batida. Então, vamos remeter primeiro ao ritmo anterior ao Ijexá, que foi o que a gente viu, que foi a polca. A polca, a gente viu algumas formas de tocar ela, formas muito simples de conduzir, um ritmo muito métrico, que ao contrário do que as pessoas pensam, é muito importante na construção da música brasileira, foi muito importante no estabelecimento de uma identidade do choro, do machixe, herdou-se muito da polca, por exemplo, a forma rondó, que é essa divisão rítmica do A, B, B, A, C, C, A, que a gente usa muito no choro e usa muito no machixe também. Isso tudo é muito presente dentro da musicalidade da música brasileira e é uma herança que vem já do século XIX, a partir da polca e da influência da polca na música brasileira. Então, como a gente fez? Primeiros dois tempos, o primeiro compasso, né, que a gente diria, se a gente for pensar em 2x4, ou os primeiros dois tempos, se a gente for pensar em 4x4, a gente vai fazer em colcheia, polegar, dedo, abafado, polegar, dedo solto. Esse é o primeiro compasso. Então, ó. Beleza? Segundo compasso, polegar, e aí a gente não vai fazer só a colcheia, a gente não vai fazer só a primeira e a terceira semicolcheias. A gente vai fazer também a quarta semicolcheias. Então, a gente vai fazer, ao invés de fazer só 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo polegar, dedo, polegar, dedo, polegar, dedo, base, base. Tá? Assim que vai ser feito. Então, fica polegar, dedo, polegar, dedo, polegar, dedo, base, base. E volta para o início de todo aquele processo da polca, certo? Então a gente tocou ela um pouquinho, fica... Só que ela é um pouco sem graça, né? Um pouquinho básica. Então a gente viu variações também. Então ao invés de no primeiro compasso, nos dois primeiros tempos, a gente fazer essa divisão em colcheias, como se fosse a primeira e a terceira semicolcheias, que tal a gente fazer as três primeiras semicolcheias, com polegar, dedo, base? Então fica polegar, dedo, base, polegar, dedo, base, polegar. Mantém o final que já estava antes, mas faz esse... O que a gente pode fazer também? Tirar a segunda. Faz a primeira, a terceira e a quarta. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ou marcar as quatro semicolcheias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ou alternar elas de maneira constante. Então é isso que a gente vai fazer agora. Primeiro vamos fazer a polca básica, depois a gente vai fazer a polca
marcando as 3 primeiras semicolcheias, depois a gente vai fazer a polca marcando a primeira, a terceira e a quarta semicolcheias, depois vamos marcar as 4. Fica assim, ó, 1 minutinho da gente tocando só para poder se soltar, para a gente poder pegar nosso Ijexá. Ó. Claro que essas variações a gente está fazendo aleatoriamente, só para poder estudar elas. Mas quando a gente vai tocar com a música, de fato a gente escolhe um pouco mais a nossa interpretação. A gente faz algo que vai casar melhor com aquilo que está tocando, algo que a gente acha que vai combinar melhor com os outros instrumentos que estão executando a música como um todo. Então, tudo depende daquilo que está combinado com o solista, com o cavaquinho, da parte que está na música. De repente você quer dar uma dinamicidade maior numa parte C, e aí você muda a sua batida e tudo mais. Então, são várias formas de interpretar que a gente vai escolher e que a gente vai criando o nosso gosto conforme a gente vai recorrentemente tocando o nosso instrumento e tocando com os outros. Por isso, sempre recomendo, toque com música, toque com os colegas, toque com os amigos, porque essa é a melhor maneira de você conseguir aprender um instrumento. Mais até do que tocar com metrônomo, qualquer coisa do tipo, tocar com os outros faz com que você consiga perceber o outro e o outro fale sobre a sua interpretação, você consiga perceber a sua própria interpretação e assim você vai se policiando, você vai se transformando e vai se tornando um profissional melhor, vai se tornando um músico melhor. Bom, vamos para o Ijexá. O Ijexá, como vocês sabem, como a gente já falou anteriormente, é um ritmo que tem uma origem afro-brasileira, principalmente dos blocos afros da cidade de Salvador. A gente pode falar, por exemplo, dos Filhos de Gandhi, que são um bloco muito importante, né, que sempre saem na época do carnaval e que representam até certo ponto, sintetizam um pouco essa sonoridade do Ijexá. É uma música que tem uma vinculação também com a religiosidade africana, tem vinculação com o candomblé, com a umbanda e tudo mais. E que normalmente não é tocada no pandeiro. Ela vai ser tocada com agogô, vai ser tocada com os tambores típicos, com rum, com pi, com lé, vai ser tocado com tamborim, muitas vezes nos blocos afros, vai ser tocado com chequerés, né, aquele espécie de abê que se usa muito na Bahia e tudo mais. Então, existe uma instrumentação própria do Ijexá. Então, quando a gente vai adaptar ele ao nosso pandeiro, a gente sempre pode escolher se a gente vai para um lado ou se a gente vai para o outro. A gente vai mais para o som que o rum está fazendo ou a gente vai mais para o som que o agogô está fazendo. E, de fato, os Ijexás também se dividem um pouco nesse padrão. Você tem Ijexás que seguem mais aquela batida do agogô, aquela batida, às vezes, do chocalho, e você tem Ijexás que seguem mais a ideia da pegada do rum, uma pegada um pouco mais marcada, né? Então, vou mostrar para vocês, basicamente, 2 células rítmicas que estão associadas ao Ijexá e que podem ser usadas e que a gente viu anteriormente nas aulas. A primeira delas é essa aqui. A gente começa por cima, geralmente. Então faz... A outra é uma batida muito mais marcada, muito mais rítmica, que tem um swing muito maior.
As duas batidas podem ser usadas no Ijexá. E você tem Ijexás que estão mais para um lado e Ijexás que estão mais para o outro lado. Então é o caso, por exemplo, do andar com fé, que é andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ou se não, por exemplo, Sina, do Djavan. Pai e mãe, ouro de mina, coração. Né? Ou, por exemplo, Anunciação, do Alceu Valença. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Quando vem chegando pra brincar no meu quintal. Então, são diferentes músicas de diferentes artistas que trazem essa musicalidade. E se você está se perguntando assim, por exemplo, poxa, mas se todas essas músicas são Ijexás, por que eu não ouço tanto falar desse ritmo na música brasileira? E a explicação é muito fácil. Assim, o Ijexá, na verdade, ele é um ritmo que em nenhum momento encabeçou um movimento artístico que se possa comprar como mercadoria. Né? Em nenhum momento o Ijexá se tornou um produto de compra vendável, digamos. O Ijexá começa a aparecer já antes da década de 1960, você já tem exemplos dentro da música brasileira em que você tem Ijexás, mas especialmente com a MPB na década de 1960, você começa a ter cada vez mais Ijexás fazendo parte da música brasileira. Só que é um momento em que as fronteiras dos ritmos estão sendo quebradas. Antes disso, você tinha um músico de baião, um músico de choro, um músico de samba, um músico de jovem guarda, um músico de bossa nova, e as pessoas ficavam muito restritas a esse ritmo. A partir do momento que a gente chega na década de 1960 e até que esse termo MPB é cunhado, o que você começa a ter são pessoas que não se limitam nas fronteiras estabelecidas entre os ritmos. Então o que acaba acontecendo é que esses músicos começam a transitar entre os gêneros e deixam de ser conhecidos por serem músicos ou compositores de samba, ou de baião, ou de jovem guarda, ou de bossa nova, ou qualquer coisa desse tipo. E passam a ser conhecidos como músicos populares brasileiros, a música popular brasileira. Justamente nessa época, os compositores, especialmente esse pessoal dessa juventude, o Gil, o Caetano, Chico, Edu Lobo, todo esse pessoal dessa primeira geração, dessa MPB dos festivais, começa a explorar bastante os ritmos que não estavam presentes ainda na música brasileira. Principalmente os baianos vão buscar muito no Ijexá. Então você vai ter muitos Ijexás compostos pelo Gil, compostos pelo Caetano. É o caso de Reconvexo, é o caso de Trilhos Urbanos, é o caso de Andar com Fé, é o caso de diversas músicas, de Parabólica Camará, de Serafim, de Gil. Existem diversas músicas que são compostas em cima de uma base de Ijexá. Só que em nenhum momento elas são chamadas de Ijexá, são chamadas de MPB. O interessante é que esse Ijexá ele vai permanecer na música brasileira. Então o que a gente vai acabar vendo vai ser que na década mais atual, nos anos 2000 e tudo mais, cada vez mais você tem Ijexás presentes, só que também não chamados de Ijexás. É o caso, por exemplo, de Várias Queixas, né? Várias queixas de você, por que fez isso comigo? Ou é o caso de chega feito lua cheia, incendeia de feitiço de minha rua inteira, meu juízo. Então você tem um monte de música que é Ijexá e que as pessoas simplesmente não sabem ou não conhecem por não conhecer o ritmo e tudo mais. Mas bom, mostrei essas duas batidas e essas duas batidas elas podem cada qual ser usada em determinados momentos na música. Por exemplo, no Serafim, música do Gilberto Gil, essa batida combina um pouco mais. Assim como no Andar com Fé, combina um pouco mais. Então tudo depende da intenção do músico, da vontade dele de poder usar uma batida e outra. E ele vai poder transitar entre uma e outra. E a gente já viu essas duas batidas nas nossas aulas, a gente já estudou elas, mas eu queria deixar aqui gravado 1 minuto de cada uma delas para vocês poderem tocar aí na casa de vocês, poderem estudar ela um pouquinho, qualquer coisa, volta o vídeo, faz de novo, volta o vídeo, faz de novo e por aí vai indo. Então, a primeira batida vai ser 1 minutinho dela, tá? 1, 2, 1 e 2 e...
dois e... Beleza? Vamos para outra? Um minutinho da outra também. Cá, cá, com cá, cá, com cá. Um, dois, e dois e... Aí final. Beleza? Então vimos aí as duas batidas, tem um tempinho, 1 minuto de cada para vocês poderem tocar. Mas, mais interessante que isso, é a possibilidade que a gente tem de poder transitar entre essas batidas. Fazer algo que usa mais tapa ou fazer algo que fica mais suave, conforme a gente está tocando. Então, existem várias maneiras de você tocar Ijexá. E eu digo que cada pandeirista tem um Ijexá para chamar de seu. Assim como cada violonista tem um Ijexá para chamar de seu. Você vai ver a maneira como o Ijexá é tocado pelo Gil no violão é diferente da maneira como é tocado pelo Djavan e tudo mais. Porque são todas adaptações de motivos percussivos de outros instrumentos para esse instrumento. No caso deles, o violão e nesse nosso caso aqui, o pandeiro. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar tapas aqui? Pode. A gente pode fazer diversas divisões rítmicas distintas. Eu já escrevi para vocês anteriormente, né, essas batidas básicas que a gente pegou, mas eu vou escrever outras para vocês ainda. Existem várias formas de tocar. Então, um exemplo seria fazer isso aqui, ó. Pá, 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 pipom. Você incorpora um tapa que dá um swing diferente, né? Diferente. A outra é você puxar aquela batida contínua de tapa, base, dedo, polegar, que é muito usada na música brasileira. Logo na sequência daquela entrada, dessa entrada de... né? Essa entrada das duas primeiras semicolcheias, você dá um espaço de uma semicolcheia e puxa a sequência tapa, base, dedo, polegar. Então você faz pá, pá, tapa, base, dedo, polegar. E o final você pode manter do jeito que você tinha feito antes. Então... Então vimos o seguinte, a gente tem dois inícios aqui. Um é, o outro é, e o primeiro que a gente já tinha visto. Então são três inícios que a gente tem para poder usar o Ijexá. Nesses três inícios a gente pode complementar com o final. O nosso final estava sendo... A gente pode fazer um tapa? Sim. Funciona. Então tipo... dá essa sensação de tapa que o outro Ijexá tem, né? Funciona? A gente pode colocar um tapa polegar, tapa grave, ou tapa polegar no meio, grave, assim, colocar essa ideia de tapa com grave, tapa com grave. Pode também, ó. Também funciona, dá essa ideia de tapa que estava presente no outro. A gente pode colocar também o tapa só no final, tipo... na cabeça do quarto tempo? Podemos. Então são três possibilidades de finais para três possibilidades de início. Nessa combinação, a gente já tem 9 batidas, né? O início com o primeiro final, primeiro início com o primeiro final, com o segundo e com o terceiro, 3 batidas. O segundo início com o primeiro final, segundo e terceiro, 6 batidas. E o terceiro início com o primeiro final, segundo e terceiro, 9 batidas. Cabe a vocês combinar elas de maneira distinta. Então o que a gente pode fazer?
o que eu fiz aqui? Eu alternei diversas batidas de G-Sharp para a gente poder pegar de maneira diferente. O que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam esses três inícios, esses três finais e brinquem de combinar eles. Brinquem de associar o primeiro início com o primeiro final, associar o segundo início com o segundo final, associar o terceiro início com o terceiro, primeiro, segundo, terceiro final, qualquer um deles. E depois começar a brincar de fazer essa troca. Ter liberdade de sair de uma batida para outra para pegar autonomia na hora que a gente estiver tocando. E com isso, você poder aplicar com as músicas. Então, um exemplo, vamos fazer, por exemplo, vou escolher uma dessas batidas, vou fazer pá, 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 ti, pá, pá. Tá bom? Então eu fiz dedo base, tapa base, dedo polegar. Aí eu vou fazer uma divisão em colcheia no segundo tempo. Tapa, base, tapa, polegar. Que tal? Dedo base, tapa, base, polegar. Tapa, base, tapa, polegar. Pode ser essa? Vamos fazer um minutinho dessa pra gente treinar. Fazer um pouquinho mais rápido. Fui mudar de batida no meio, quase que eu me esculhambo aqui, quase que eu caio no chão. Então, deu para entender basicamente como é que a gente faz? A gente sai de uma batida, vai para outra, tenta treinar ela com mais firmeza. Primeira batida que a gente vai treinar vai ser essa aqui, depois nas aulas subsequentes a gente vai pegar outras batidas, vamos escrever elas, mas se vocês quiserem, vocês já podem ir treinando essa batida e incorporando novas ideias, associando diferentes sonoridades para poder fazer uma batida bem bonita. Beleza? Então, deem uma estudada nesse G-Sharp. Fiquem bem durante a semana. Semana que vem a gente se vê. Peço desculpas aí pela minha ausência e deixo um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.